Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 26. Espinho Negro à solta. 29 anos atrás. Incenso ardia em um braseiro grande feito um rochedo. Dalinar fungou, e Eve jogou um punhado de papéis minúsculos, cada um deles dobrado e inscrito com um pequeno glifo no braseiro. A fumaça fragrante o cobriu. Então foi soprada na outra direção quando os ventos atravessavam o acampamento de guerra, carregando esprenos que pareciam fitas de luz. Evie curvou a cabeça diante do braseiro. Ela tinha crenças estranhas, a noiva dele. Entre o povo dela, meros glifos amuletos não eram o bastante para orações. Era preciso queimar algo mais acre. Embora falasse de Gezerez e Kelek, pronunciava seus nomes de modo estranho, Yaisi e Kelai. E não mencionava o Todo-Poderoso. Em vez disso, falava de algo chamado de uma tradição herética que os fervorosos haviam dito a Dalinar que viera de Iri. Dalinar inclinou a cabeça para uma oração. Permita que eu seja mais forte do que aqueles que querem me matar. Simples e direta, do tipo que ele achava que o Todo-Poderoso preferia. Não quis ditá-la para que Evie escrevesse. Que o cuide de você, quase marido, murmurou Evie, e suavize seu temperamento. O sotaque dela, com o qual estava agora acostumado, era mais carregado do que o do irmão. Suavizá-lo? Evie, não é para isso que serve a batalha. Você não precisa matar com raiva, Dalinar. Se tem que lutar, lute sabendo que cada morte fere o pois somos todos pessoas aos olhos de Yaisi. Certo. Tudo bem, concordou Dalinar. Os fervorosos não pareciam se importar que ele estivesse se casando com uma semipagã. É sábio trazê-la para a verdade Vorin, dissera Gervena, a fervorosa principal de Gavilar. Quase o mesmo que dissera sobre a conquista. Sua espada trará força e glória para o Todo-Poderoso. Distraidamente, ele se perguntou o que seria necessário para desagradar de verdade os fervorosos. Seja um homem e não uma fera, Dalinar, disse Evie. Então puxou-o para perto, pousando a cabeça no ombro dele e encorajando-o a envolvê-la nos braços. Ele a abraçou sem força. Raios, podia ouvir as risadinhas dos soldados passando ali perto. O espinho negro sendo consolado antes da batalha? Trocando abraços e demonstrando afeto em público? Evie virou a cabeça à espera de um beijo, que Dalinar lhe deu de forma casta, seus lábios mal se tocando. Ela aceitou, sorridente. E ela tinha um lindo sorriso. A vida teria sido muito mais fácil se Evie apenas estivesse disposta a seguir adiante com um casamento. Mas suas tradições exigiam um longo noivado, e o irmão dela não parava de tentar colocar novas cláusulas no contrato. Dalinar se afastou pisando duro. No bolso levava outro glifo amuleto. Havia sido fornecido por Navani, que, obviamente, se preocupava com a precisão da escrita estrangeira de Evie. Ele tateou o papel liso e não queimou a oração. O solo rochoso sob seus pés estava marcado por minúsculos orifícios, os buraquinhos de grama escondida. Ao passar pelas tendas, pôde vê-la direito, cobrindo a planície lá fora e ondulando com o vento. Grama alta, chegando quase na sua cintura. Ele nunca vira grama daquele tipo nas terras Colen. Do outro lado da planície, uma força impressionante havia se reunido. Um exército maior do que qualquer outro que o houvesse encarado. Seu coração saltou de expectativa. Depois de 2 anos de manobras políticas, lá estavam eles. Uma batalha real com um exército real. Ganhando ou perdendo, aquilo era lutar pelo reino. O sol estava subindo e os exércitos haviam se disposto a norte e a sul, para que nenhum dos lados se ofuscasse. Dalinar foi apressado até a tenda dos seus armeiros e emergiu pouco tempo depois em sua armadura. Ele subiu cuidadosamente na sela, quando um dos cavalariços trouxe seu cavalo. Aquela grande besta negra não era rápida, mas conseguia carregar um homem de armadura fractal. Dalinar guiou o cavalo pelas fileiras de soldados, lanceiros, arqueiros, infantaria pesada de olhos claros e até mesmo um belo grupo de 50 cavaleiros sob Lamar, com ganchos e cordas para atacar fractários.
Esprenos de expectativa tremulavam como estandartes entre todos eles. Dalinar ainda sentiu o cheiro de incenso quando encontrou o irmão, equipado e montado, patrulhando as linhas de frente. Trotou até ficar ao lado de Gavilar. Seu jovem amigo não apareceu para a batalha, observou Gavilar. Sebarial? Ele não é meu amigo. Há um buraco na linha inimiga, ainda aguardando por ele, disse Gavilar, apontando. Relatos dizem que ele teve um problema nas linhas de suprimentos. Mentira, ele é um covarde. Se houvesse chegado, teria que escolher um lado. Eles passaram a cavalo por Tearim, o capitão da guarda de Gavilar, que usava a armadura extra de Dalinar para aquela batalha. Tecnicamente, ela ainda pertencia a Eve. Não a To, mas a própria Eve, o que era estranho. O que uma mulher faria com uma armadura fractal? Entregaria para um marido, pelo jeito. Tearim lhes fez uma saudação. Ele sabia usar fractais, tendo treinado, como muitos olhos claros aspirantes, com conjuntos emprestados. Você fez bem, Dalinar, disse Gavilar, enquanto cavalgavam. Aquela armadura nos será útil hoje. Dalinar não respondeu. Muito embora Eve e seu irmão houvessem demorado um tempo dolorosamente longo para concordar com o noivado, Dalinar cumprira seu dever. Só queria ter sentimentos mais fortes pela mulher. Alguma paixão, alguma verdadeira emoção. Ele não podia rir sem que ela parecesse confusa com a conversa. Não podia se gabar sem que ela se desapontasse com sua sede de sangue. Ela sempre queria que ele abraçasse, como se deixá-la sozinha por um tormentoso minuto fosse fazer com que murchasse e fosse levada pelo vento. Alto! Gritou uma batedora de uma torre móvel de madeira. Ela apontou, a voz distante. Alto ali! Dalinar se virou, esperando um ataque avançado do inimigo. Mas não. O exército de Kalanor ainda estava se mobilizando. Não eram homens que haviam atraído a atenção da batedora, mas cavalos. Um pequeno rebanho, 11 ou 12, galopando através do campo de batalha. Orgulhosos, majestosos. Ixádios, sussurrou Gavilar. É raro vê-los tão ao leste. Dalinar engoliu uma ordem de cercar os animais. Ixádios, sim, via os esprenos seguindo-os no ar. Esprenos de música por algum motivo. Raios, não fazia sentido. Bem, não adiantava tentar capturá-los. Era impossível manter um deles a menos que o animal escolhesse um cavaleiro. Quero que você faça algo por mim hoje, irmão, disse Gavilar. O grão-príncipe Kalanor precisa ser abatido. Enquanto ele viver, haverá resistência. Se ele morrer, sua linhagem vai com ele. Seu primo, Loradar Vama, poderá tomar o poder. Loradar vai jurar fidelidade a você? Tenho certeza de que sim, garantiu Gavilar. Então encontrarei Kalanor e darei um fim nisso, prometeu Dalinar. Ele não vai se juntar à batalha se puder evitar, pelo que sei dele, mas é um fractário. Sendo assim, precisamos forçá-lo a combater. Gavilar sorriu. O que foi? Quis saber Dalinar. Estou feliz de vê-lo falar sobre tática. Não sou um idiota, rosnou Dalinar. Ele sempre prestava atenção na tática de uma batalha. Apenas não gostava de falatório e reuniões intermináveis. Muito embora, até mesmo isso parecia mais tolerável. Talvez estivesse se acostumando, ou talvez fosse a conversa de Gavilar sobre forjar uma dinastia. Era uma verdade cada vez mais óbvia que aquela campanha, que já se estendia por muitos anos, não era um simples ataque e saque. Traga-me Kalanor, irmão, disse Gavilar. Precisamos do espinho negro hoje. Tudo o que você precisa fazer é soltá-lo. Como se existisse alguém que pudesse prendê-lo para começar. Não foi isso que você andou tentando fazer, pensou Dalinar imediatamente. Me arrumando um casamento, falando de como precisamos ser civilizados agora. Realçando tudo que faço de errado como as coisas que devemos eliminar. Ele segurou a língua e os dois terminaram a cavalgada pelas fileiras. Separaram-se com um aceno de cabeça e Dalinar foi se juntar aos seus soldados de elite. Ordem, senhor, indagou Rien. Fiquem fora do meu caminho, respondeu Dalinar baixando o visor. O elmo da armadura fractal se fechou e um silêncio tomou os soldados de elite. Dalinar invocou Sacramentadora, a espada de um rei caído, e esperou. O inimigo viera para deter a contínua pilhagem que Gavilar fazia da área rural. Eles teriam que dar o primeiro passo. Os últimos meses passados, atacando cidades isoladas e desprotegidas, tinham rendido batalhas insatisfatórias, mas também haviam colocado Kalanor em uma péssima situação. Se ele ficasse quieto em suas fortalezas, permitiria que mais dos seus vassalos fossem destruídos.
Eles já haviam começado a se perguntar por que pagavam impostos a Kalanor. Alguns tinham até se antecipado e mandado mensageiros a Gavilar, dizendo que não resistiriam. A região estava prestes a virar casaca para os Collins. E assim, o grão-príncipe Kalanor havia sido forçado a deixar suas fortificações para combatê-los ali. Dalinar se remexeu na cela, esperando, planejando. O momento não demorou a chegar. As forças de Kalanor começaram a se mover pela planície em uma onda cautelosa, escudos levantados para o céu. Os arqueiros de Gavilar soltaram saraivadas de flechas. Os homens de Kalanor eram bem treinados. Eles mantiveram a formação sob a nuvem mortal. Por fim, alcançaram a infantaria pesada dos Collin, um bloco de homens tão encouraçados que pareciam feitos de pedra sólida. Ao mesmo tempo, unidades móveis de arqueiros surgiram pelos flancos. Com armaduras leves, eles eram rápidos. Se os Collins vencessem a batalha e Dalinar estava confiante de que seriam vitoriosos, seria devido às novas táticas que estavam explorando. O exército inimigo acabou flanqueado, flechas atingindo as laterais dos seus blocos de assalto. Suas fileiras se esticaram, a infantaria tentando alcançar os arqueiros, mas isso enfraqueceu o bloco central, que levou uma surra da infantaria pesada. Grupos comuns de lanceiros atacaram unidades inimigas, tanto para atraí-las para certas posições, quanto para causar-lhes dano. Tudo isso aconteceu na escala de um campo de batalha. Dalinar teve que descer do seu cavalo e chamar um cavalariço para levar o animal enquanto ele esperava. Por dentro, Dalinar resistia à euforia, que o incitava a cavalgar imediatamente. Por fim, ele escolheu uma seção das tropas Collin, que estava se saindo mal contra o bloqueio do inimigo. Serviria. Ele voltou a montar o cavalo e esporeou para galopar. Aquele era o momento certo. Podia sentir. Ele precisava atacar agora, enquanto a batalha estava oscilando entre vitória e perda, para atrair o inimigo. A grama se contorceu e recuou em uma onda diante dele, como súditos se curvando. Aquele poderia ser o fim, sua batalha final na conquista de Alethkar. O que aconteceria depois disso? Banquetes intermináveis com políticos? O irmão que se recusaria a procurar batalhas em outros lugares? Dalinar se abriu para a euforia e afastou tais preocupações. Ele atacou a linha de tropas inimigas como uma grande tormenta atingindo uma pilha de papéis. Soldados se dispersaram diante dele, gritando. Dalinar brandiu sua espada fractal à torto e à direito, matando dezenas de um lado, depois do outro. Olhos queimavam, braços ficavam flácidos. Dalinar respirava a alegria da conquista, a beleza narcótica da destruição. Nada podia resistir ao seu avanço, eram todos como lenha, e ele era a chama. O bloco de soldados deveria ter sido capaz de se reunir e atacá-lo em conjunto, mas estavam apavorados demais. E por que não estariam? As pessoas contavam histórias sobre homens comuns derrubando um fractário, mas certamente era uma invenção. Uma ideia criada para fazer com que os homens lutassem, para poupar aos fractários o trabalho de caçá-los. Ele sorriu quando seu cavalo tropeçou, tentando cruzar os corpos empilhados ao seu redor. Dalinar esporeou o animal para que avançasse, e ele saltou, mas ao pousar, algo cedeu. A criatura gritou e desabou, deixando-o cair. Ele suspirou, empurrando o cavalo para o lado e ficando de pé. Havia quebrado a coluna do animal. A armadura fractal não fora feita para tais criaturas comuns. Um grupo de soldados tentou um contra-ataque. Corajoso, mas estúpido. Dalinar abateu-os com golpes amplos da espada fractal. Em seguida, um oficial olhos claros organizou seus homens para pressionar e tentar prender Dalinar. Se não com sua habilidade, então com o peso dos seus corpos. Dalinar girou entre os soldados, a armadura fornecendo-lhe energia, a espada concedendo-lhe precisão e a euforia oferecendo propósito. Em momentos assim, ele entendia por que havia sido criado. Era um desperdício ficar ouvindo homens tagarelando. Era um desperdício que ele dissesse qualquer coisa que não isso. Fornecer o teste supremo das habilidades dos homens, provando-os, exigindo suas vidas no fio de uma espada. Ele os enviava aos salões tranquilinos, preparados e prontos para lutar. Ele não era um homem. Ele era o julgamento. Naquele transe, abateu um inimigo depois do outro, sentindo um estranho ritmo no combate. Como se os golpes da sua espada precisassem ser feitos de acordo com os ditames de alguma batida invisível.
Uma cor rubra cresceu nas bordas da sua visão, enfim cobrindo a paisagem como um véu. Parecia se deslocar e se mover como as curvas de uma enguia, tremendo ao ritmo da sua espada. Ficou furioso quando o chamado de uma voz o distraiu da luta. Dalinar. Ele a ignorou. Luminobre Dalinar, espinho negro. Aquela voz era como a de um caranguejo guinchando, cantando dentro do elmo dele. Dalinar trucidou um par de espadachins. Eles eram olhos claros, mas tiveram os olhos queimados, de modo que já não era possível perceber isso. Espinho negro. Bah! Dalinar girou na direção do som. Havia um homem ali perto, trajando o azul Colin. Dalinar levantou sua espada fractal. O homem recuou, erguendo as mãos desarmadas, ainda gritando por Dalinar. Eu o conheço. É Kadash? Um dos capitães dos seus soldados de elite. Dalinar baixou a espada e sacudiu a cabeça, tentando eliminar o zumbido nos ouvidos. Só então ele viu, realmente viu, o que o cercava. Os mortos. Centenas e mais centenas, com carvões murchos no lugar de olhos, suas armaduras e armas esfaceladas, mas de modo insólito os corpos intocados. Todo-poderoso nos céus. Quantos ele havia matado? Levou a mão ao elmo, virando-se e olhando ao seu redor. Folhas tímidas de grama se esgueiravam entre os corpos, abrindo caminho entre braços, dedos ao lado de cabeças. Ele acarpetara a planície com cadáveres, a tal ponto que a grama estava tendo dificuldade em encontrar espaços para se levantar. Dalinar sorriu de satisfação, então gelou. Alguns daqueles corpos com olhos queimados, 3 homens que conseguiu identificar, vestiam azul. Seus próprios homens, com a braçadeira dos soldados de elite. Luminobre, chamou Kadash. Espinho negro, sua tarefa está cumprida. Ele apontou para uma tropa de cavaleiros avançando pela planície, que portava a bandeira prateada e vermelha, com um par de glifos representando 2 montanhas. Sem escolha, o grão-príncipe Kalanor havia entrado no combate. Dalinar destruíra várias companhias sozinho, só outro fractário poderia detê-lo. Excelente, disse Dalinar. Ele removeu o elmo e pegou um pano com Kadash, usando para enxugar o rosto. Um odre d'água veio em seguida. Dalinar bebeu tudo, depois jogou longe o odre vazio, seu coração acelerado, a euforia latejando no seu interior. Recue os soldados de elite. Não ataquem, a não ser que eu seja abatido. Dalinar recolocou o elmo e sentiu a estreiteza reconfortante enquanto os fechos se encaixavam. Sim, Luminobre. Recolhe aqueles de nós que tombaram, continuou Dalinar, indicando os mortos Colin. Certifique-se de que eles e suas famílias sejam bem cuidados. Claro, senhor. Dalinar disparou rumo à força que se aproximava, sua armadura fractal esmagando as pedras. Estava triste por ter que enfrentar um fractário, em vez de continuar a luta contra os homens comuns. Acabara a hora da chacina. Agora eles tinham um homem para matar. Lembrava-se vagamente de uma época quando encarar desafios menores não o saciava tanto quanto uma boa luta contra alguém capaz. O que mudara? Sua corrida levou a uma das formações rochosas no lado oriental do campo. Um grupo de enormes pináculos, desgastados e irregulares, como uma fileira de espinhos de pedra. Ao alcançar as sombras, ouviu combate do outro lado. Partes dos exércitos haviam se separado e tentado flanquear umas às outras, dando a volta nas formações naturais. Na base do exército, a guarda de honra de Kalanor se dividiu, revelando o próprio grão-príncipe a cavalo. Sua armadura era revestida de um material prateado, talvez aço ou folha de prata. Dalinar havia ordenado que sua armadura fosse polida de volta ao seu cinza ardósia normal. Nunca compreendera por que as pessoas queriam aumentar a majestade natural da armadura fractal. O cavalo de Kalanor era um animal alto e majestoso, branco brilhante e com uma longa crina. Ele carregava o fractário com facilidade. Um richádio. Ainda assim, Kalanor desmontou e deu um tapinha carinhoso no pescoço do animal. Então deu um passo à frente para encontrar Dalinar, a espada fractal surgindo na sua mão. Espinho negro. Ouvi que estava destruindo sozinho meu exército. Agora eles lutam pelos salões tranquilinos. Quisera que você houvesse se juntado a eles para liderá-los. Algum dia, replicou Dalinar. Quando eu for velho e fraco demais para lutar aqui, ficarei feliz de ser enviado para lá. É curioso quão rápido os tiranos se tornam religiosos. Deve ser conveniente dizer a si mesmo que seus assassinatos pertencem ao Todo-Poderoso. É melhor que não pertençam a ele, disse Dalinar. Trabalhei duro por aquelas mortes, Kalanor. O Todo-Poderoso não pode reclamá-las. Só pode me dar o crédito quando estiver pesando minha alma. Então que o peso delas o carregue até o fundo da danação.
Kalanor acenou para que sua guarda de honra recuasse. Eles pareciam ansiosos para se jogarem sobre Dalinar. Infelizmente, o grão-príncipe parecia determinado a lutar sozinho. Ele brandiu sua lâmina, uma comprida e fina espada fractal, com uma guarda larga e glifos ao longo do seu comprimento. Se eu o matar, Espinho Negro, o que acontece? Então Sadez vai ter uma chance de encará-lo. Vejo que não há honra neste campo de batalha. Ah, não finja que é melhor do que nós, retrucou Dalinar. Eu sei bem o que você fez para chegar ao trono. Não banque o pacificador agora. Considerando o que vocês fizeram com os pacificadores, me considero sortudo. Dalinar saltou, caindo na postura do sangue. Uma postura para alguém que não se importava em ser atingido. Ele era mais jovem, mais ágil do que seu oponente. Contava com sua capacidade de atacar mais rápido e com mais força. Estranhamente, Kalanor também escolheu a postura do sangue. Os dois se chocaram, batendo espadas em um padrão que fez com que rodopiassem uma rápida alternância de posições dos pés. Cada um tentando atingir a mesma seção da armadura repetidamente, para abrir um buraco até a carne. Dalinar grunhiu, aparando os golpes da espada fractal do oponente. Kalanor era velho, mas hábil. Ele tinha uma habilidade assustadora de recuar antes dos ataques de Dalinar, desviando parte da força do impacto, impedindo que o metal se quebrasse. Depois de trocarem golpes furiosos por vários minutos, os dois homens recuaram, uma teia de rachaduras nos flancos esquerdos de suas armaduras vazando luz das tempestades. Vai acontecer com você também, Espinho Negro, rosnou Kalanor. Se você me matar, alguém surgirá para tomar seu reino. Isso nunca vai acabar. Dalinar avançou para um golpe poderoso. Um passo adiante, então um giro completo. Kalanor atacou-o no flanco direito. Um golpe firme, mas insignificante, já que havia sido no lado errado. Dalinar, por sua vez, chegou com um ataque amplo que fez o ar zunir. Kalanor tentou mover-se com o golpe, mas não deu tempo. A espada fractal acertou, destruindo a seção da armadura em uma explosão de faíscas derretidas. Kalanor grunhiu e cambaleou para o lado, quase tropeçando. Ele baixou a mão para cobrir o buraco na armadura, que não parava de vazar luz das tempestades nas bordas. Metade da couraça havia se despedaçado. Você luta como lidera, Colin. Sem pensar. Dalinar ignorou a provocação e atacou. Kalanor fugiu correndo, abrindo caminho entre sua guarda de honra, empurrando alguns para o lado e jogando-os longe, quebrando ossos. Dalinar quase o alcançou, mas Kalanor chegou à borda de uma grande formação rochosa. Ele deixou cair sua espada, que se desfez em névoa, e saltou, agarrando uma saliência. Então começou a escalar. Ele alcançou a base daquele rochedo momentos depois. Pedregulhos pontilhavam o chão próximo. As tormentas agiam de modos estranhos, e aquilo ali provavelmente havia sido uma encosta até pouco tempo. A grã tormenta havia arrancado a maior parte dela, deixando aquela estranha formação despontando no ar, que logo seria soprada também. Dalinar deixou cair sua espada e saltou, agarrando uma saliência, seus dedos se cravando na pedra. Ele ficou pendurado até conseguir apoio para os pés. Então começou a escalar a íngreme face rochosa atrás de Kalanor. O outro fractário tentou chutar rochas para baixo, mas elas quicavam na armadura de Dalinar sem causar dano. Quando Dalinar o alcançou, eles haviam escalado cerca de 15 metros. Lá embaixo, soldados se aglomeravam e observavam, apontando para eles. Dalinar tentou agarrar a perna do seu oponente, mas Kalanor se desviou da pegada e então, ainda pendurado nas pedras, invocou sua espada e começou a balançá-la para baixo. Depois de ser atingido no elmo algumas vezes, Dalinar rosnou e deixou-se escorregar para fora do caminho. Kalanor escavou alguns nacos da encosta para jogá-los contra Dalinar. Então dispensou sua espada e continuou a subir. Dalinar seguiu com mais cuidado, escalando por uma rota paralela mais ao lado. Finalmente, alcançou o topo e espiou sobre a borda. O cume da formação rochosa não passava de um topo plano com alguns picos quebrados que não pareciam lá muito firmes. Kalanor estava sentado sobre um deles, a espada sobre uma perna, o outro pé balançando. Dalinar escalou até uma distância segura do inimigo, então invocou Sacramentadora. Raios. Mal havia espaço suficiente ali para ficar de pé. O vento golpeava, um esprênio de ventos unindo ali perto. Bela vista, comentou Kalanor. Embora as forças houvessem começado com números iguais, no pasto abaixo deles, havia muito mais homens caídos de prata e vermelho do que homens de azul.
Me pergunto quantos reis têm uma visão tão privilegiada para assistir à própria queda. Você nunca foi um rei, disse Dalinar. Kalanor se levantou e ergueu sua espada, estendendo-a com a ponta voltada para o peito de Dalinar. Isso, Colin, é definido por porte e postura. Vamos. Foi esperto me trazer até aqui. Dalinar tinha vantagem óbvia em um duelo justo. Então Kalanor acrescentou um elemento de imprevisibilidade à luta. Ventos, chão instável, uma queda que mataria até um fractário. No mínimo, seria um novo desafio. Dalinar avançou cuidadosamente. Kalanor mudou para a postura do vento, o estilo de luta mais fluido e de movimentos amplos. Dalinar escolheu a postura da rocha pela posição firme dos pés e pela força direta. Eles trocaram golpes, se movendo para frente e para trás ao longo da fileira de pequenos picos. Cada passo despedaçava um pouco das pedras, que cascateavam para baixo. Kalanor obviamente queria prolongar a luta, para maximizar a possibilidade de Dalinar escorregar. Dalinar foi fazendo experimentos, deixando que Kalanor caísse em um ritmo, depois o quebrando ao atacar com tudo que tinha, acertando golpes de cima para baixo. Cada ataque alimentava o fogo dentro de Dalinar, uma sede que sua chacina anterior não havia saciado. A euforia queria mais. Dalinar acertou uma série de golpes no elmo de Kalanor, fazendo com que este recuasse até a borda, a um passo de uma queda. O último golpe destruiu o elmo, expondo um rosto envelhecido, glabro, quase totalmente calvo. Kalanor rosnou, os dentes trincados, e atacou Dalinar de volta com uma ferocidade inesperada. Dalinar enfrentou-a, espada contra espada. Então deu um passo para frente para tornar a luta uma disputa de empurrões, com as armas travadas, nenhum dos dois com espaço para manobrar. Dalinar encontrou o olhar do inimigo. Naqueles olhos cinza claros, viu alguma coisa. Empolgação, energia, uma sede de sangue familiar. Kalanor também sentia a euforia. Dalinar já ouvira outros falando daquilo, daquela euforia da contenda. A vantagem secreta dos Aletianos. Mas vê-la ali, nos olhos de um homem tentando matá-lo, deixou Dalinar furioso. Ele não devia ter que compartilhar um sentimento tão íntimo com esse homem. Ele grunhiu e, em uma explosão de força, jogou Kalanor para trás. O homem cambaleou, então escorregou. Ele imediatamente deixou cair a espada fractal e, em um movimento desesperado, agarrou a borda da rocha enquanto caía. Kalanor ficou ali pendurado, sem elmo. O senso de euforia nos seus olhos desapareceu, dando lugar ao pânico. Misericórdia, sussurrou ele. Isso é misericórdia, respondeu Dalinar. Então atravessou o rosto dele com sua espada fractal. Os olhos de Kalanor queimaram, de cinza para negro, e ele caía do pico, deixando uma trilha dupla de fumaça negra. O cadáver bateu nas pedras antes de atingir o chão distante, do outro lado da formação rochosa, longe do exército principal. Dalinar expirou, depois se deixou cair de joelhos, esgotado. Sombras se estendiam sobre a terra, enquanto o sol se encontrava com o horizonte. Havia sido uma bela luta. Ele havia realizado o que queria, conquistar a todos que o desafiaram. E ainda assim, sentia-se vazio. Uma voz dentro dele não parava de repetir. É só isso? Não nos prometeram mais? Lá embaixo, um grupo nas cores de Kalanor foi na direção do corpo caído. A guarda de honra vira onde seu luminobre havia tombado. Dalinar sentiu uma profunda indignação. Ele tinha matado, era dele a vitória. Conquistar aqueles fractais. Desceu correndo em uma semi-escalada descuidada. A descida foi um borrão. Estava vendo vermelho quando chegou ao chão. Um soldado tinha a espada. Outros discutiam sobre a armadura, que estava quebrada e deformada. Dalinar atacou, matando 6 em instantes, incluindo o que estava com a espada. 2 outros conseguiram correr, mas eram mais lentos do que ele. Dalinar pegou um pelo ombro, levantando-o e esmagando-o no chão rochoso. Matou o último com um golpe de sacramentadora. Mais. Onde havia mais? Dalinar não via mais nenhum homem de vermelho. Só alguns de azul, um grupo de soldados cansados, sem bandeira. No meio deles, contudo, caminhava um homem de armadura fractal. Gavilar descansava ali da batalha, em um lugar atrás das linhas, para avaliar a situação. A fome dentro de Dalinar cresceu. A euforia o tomou em uma onda avassaladora. O mais forte não deveria reinar? Por que com tanta frequência ele precisava ficar sentado, ouvindo homens conversando em vez de guerreando? Ali estava o homem que tinha o que ele queria. Um trono e mais.
A mulher que Dalinar deveria ter podido tomar para si. Um amor que ele havia sido forçado a esquecer. E por que motivo? Não, ainda não havia acabado de lutar. Não tinha acabado. Ele foi em direção ao grupo, a mente atordoada, com uma dor profunda nas entranhas. Esprenos de paixão, parecidos com minúsculos flocos cristalinos, caíam ao redor dele. Ele não deveria ter paixão? Ele não deveria ser recompensado por tudo que havia realizado? Gavilar era fraco. Ele pretendia abrir mão do avanço e se valer do que Dalinar havia conquistado para ele. Bem, só havia uma maneira de garantir que a guerra continuasse. Uma maneira de manter a euforia viva. Uma maneira de Dalinar obter tudo que merecia. Ele estava correndo. Alguns dos homens no grupo de Gavilar levantaram as mãos, dando-lhe boas-vindas. Fracotes. Nenhuma arma foi erguida contra ele. Podia massacrar a todos antes que soubessem o que estava acontecendo. Eles mereciam. Dalinar merecia. Gavilar se virou para ele, removendo o elmo e oferecendo um sorriso aberto e honesto. Dalinar parou, detendo-se com um movimento brusco. Ele fitou Gavilar, seu irmão. Ah, pai das tempestades, pensou. O que estou fazendo? Ele deixou a espada cair dos seus dedos e desaparecer. Gavilar foi até ele, incapaz de ler a expressão horrorizada de Dalinar por trás do elmo. Por uma bênção, nenhum espreno de vergonha apareceu, embora ele devesse ter atraído uma legião deles naquele momento. Irmão, exclamou Gavilar, você viu? A vitória é nossa. O grão-príncipe Húthar abateu Galam, conquistando fractais para o filho. Talanor tomou uma espada, e ouvi falar que você finalmente fez Kalanor sair do esconderijo. Por favor, me diga que ele não lhe escapou. Ele. Dalinar umedeceu os lábios, inspirando e expirando. Ele está morto. Apontou para a forma caída, visível apenas como um pedaço de metal prateado entre as sombras dos pedregulhos. Dalinar, seu homem maravilhoso e terrível. Gavilar virou-se para seus soldados. Saúdem o espinho negro, homens. Saúdem-no. Esprenos de glória surgiram ao redor de Gavilar, orbes douradas que giravam junto da sua cabeça como uma coroa. Dalinar hesitou em meio à comemoração deles e subitamente sentiu uma vergonha tão profunda que quis desabar. Daquela vez, um único espreno, parecido com uma pétala caindo de uma flor, se moveu ao redor dele. Precisava fazer alguma coisa. Espada e armadura, disse Dalinar para Gavilar com urgência. Eu conquistei as duas, mas dou-as a você. Um presente. Para seus filhos. Para Jasnah. O que ela faria com fractais? Não. Você. Fique com elas, implorou Dalinar agarrando o irmão pelo braço. Por favor. Muito bem, se você insiste. É verdade que você já tem uma armadura para passar ao seu herdeiro. Se eu tiver um... Você terá, exclamou Gavilar, mandando alguns homens recuperarem a espada e a armadura de Kalanor. Tu terá que concordar por fim que podemos proteger sua linhagem. Suspeito que o casamento ocorrerá ainda este mês. Assim como provavelmente a recoroação oficial, onde pela primeira vez em séculos todos os 10 grão-príncipes de Alethkar se curvariam diante de um único rei. Dalinar sentou-se numa pedra, se libertando do elmo e aceitando a água de uma jovem mensageira. Nunca mais, ele jurou a si mesmo. Cederei a Gavilar em tudo. Deixe que ele tenha o trono, deixe que ele tenha amor. Eu nunca posso ser rei. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.